existe, aí agora entrando no cristão, Sim. existe uma perseguição. E qual é o nível dessa perseguição hoje na Índia? Ao Você não é cristão? proibido de ser cristão, Uhum. mas você não pode fazer proselitismo religioso, você não pode É proibido? proibido. Você Não, evangelizar na rua, estar numa praça, fazer lá. Não. esquece. É no relacionamento e é aí onde o treinador entrava em ação. Uhum. Então o treinador tinha acesso às crianças, às famílias muçulmanas, hã, aos hindus, budistas, de todas as vertentes possíveis. Uhum. O treinador entrava. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa? Tudo bem. Eles não iam procurar um pastor, um missionário, Uhum. mas o treinador sim. Então, isso nos dava aquilo que nós carregávamos como ferramenta nos deu acesso a lugares que, por exemplo, essa questão das caças e da religião não nos permitiria antes, né? Então, sim, tem uma diferença bem grande. Evangelismo público? Não. Uhum. Né? Mas a plantação de igreja acontecia e continua acontecendo na Índia. E eu acho que um dos grandes fermentos para o crescimento da igreja, porque aí que tá. As pessoas perguntam, mas a igreja não crescia, então? Não, a igreja cresce assustadoramente nesses lugares. Até mais. Até mais. Por quê? Porque o ambiente perfeito para acontecer era isso. A perseguição era um ambiente perfeito para o crescimento acontecer. Então, assim, o nível da perseguição era, nós não falávamos que nós éramos cristãos, Uhum. então eu era um treinador de futebol. Só que na igreja, eles sabiam que nós éramos missionários, né? Então, assim, quando nos reuníamos, ah, as pessoas da igreja, da organização, da missão, todo final de semana nós estávamos numa igreja diferente da qual a organização estava plantando. Então, assim, mas igreja 5, 6 horas de onde nós estávamos. Uhum. Até para evitar alguma situação, porque nós já passamos, sim, situações onde que tivemos que sair ali correndo do lugar por causa da perseguição mesmo, a questão da violência. Então, De violência. sim, Entendi. Moçambique é um pouco mais aberto ao evangelho? Você diria assim que há mais abertura para pregar em Moçambique do que na Índia? E um dos fatores que facilitaria também seria a língua? sim. Quando eu cheguei em Moçambique, eu falei para Ruby, estamos em casa. Tá cheio de indiano, É mesmo? tá É verdade que você falou, né? bastante indianos em Moçambique. Então, a comida nos aproximava. Uhum. Questão da Índia. Nós conseguíamos nos comunicar, o pouquinho que a gente consegue se comunicar com eles. Então já tínhamos algo em comum. A língua portuguesa, a questão das religiões, a questão de como se... Quais são as religiões em Moçambique? Nós temos lá protestantes, católicos, muçulmanos e hindus. Uhum. É mesmo? Todos que nós já trabalhávamos Uhum. antes. Então, só que falando português, Sim, assistindo coisas do Brasil. sim. Então, essa questão cultural nos aproxima. A dificuldade é porque tem de tudo sabendo quem você é. Eles sabem que eu sou o Léo missionário e vão te ver na rua e falar: Ô pastor, tudo bem? Ah, é? Então já é muito diferente da Índia. Então a, faci- a facilidade, assim, ela é mais aberto. Você tem mais Você tem mais contexto, né? Justo, tem mais contexto, você consegue falar. Só que eu continuo falando para muçulmanos, continuo falando para hindus. Então, Interessante. só que falando português. Então, não tinha como falar com alguém do Brasil, falar, ó, vamos falar isso, aquilo. Não, lá tem que ser no ao vivo, na hora, não tem como eles não entenderem o que nós estamos fazendo. Então, assim, há uma abertura maior, só que a Moçambique tem um contexto de guerra civil, que acaba de sair de uma guerra civil longa, e depois entra no rol dos países perseguidos, né, pela Portas Abertas. Então, Moçambique continua hoje no rol dos países mais perseguidos em função da guerra que ocorre no norte. Entendi. Então, hoje um dos grandes desafios é esse. É orar para que isso não se espalhe pelo Tá. país. Aonde vocês estão, não tem. Entendi. Nós estamos na região central do país, que é uma região que não é tocada por essa guerra que está acontecendo no norte. E o trabalho continua sendo com futebol e mesma coisa? Nas escolas ou lá é Não, diferente o lá processo? nós trazemos... Porque assim, nós trazemos... Hoje o nosso ponto de contato são as vilas.
né? Então, Entendi. as vilas não têm luz, não tem saneamento básico, mal e mal tem as casas das crianças que são feitas de barro e então, assim, ah, eles sobrevivem, né? Nós vamos para um contexto de sobrevivência, apesar de Moçambique ser um país rico. O pessoal fala assim, não, como ser um país rico? Sim, é um país rico em natureza, é rico em pedras preciosas, só que é um país que continua sendo explorado. Será que tem muito diamante? Tem, no norte do país. Uhum. Então, a maior dificuldade eu vejo que é na mente Uhum. das crianças, das famílias. É de nós trabalharmos aquela questão de Jesus pode mudar a sua vida. Uhum. Tá, mas olha onde eu vivo. Olha o que eu como. Olha a roupa que eu visto. Como que Jesus vai mudar a minha história? Então, nós começamos sim, sempre com o futebol e com a educação, mas isso vai desenrolando uma série de atividades, o apoio órfãos e viúvas, construções que nós fazemos, reconstruções de casas, de outros equipamentos, né? O discipulado, que é algo que a gente investe muito, né? Então, assim, a questão da educação, nós temos hoje um programa de aparelhamento escolar, questão de alfabetização e reforço. Então, vai desdobrando várias ações por causa do futebol. Então, o futebol é só a porta de Aham. entrada para, no final, Algo a muito gente... maior, né? Muito maior para nós fazermos discípulos. Então, perguntar, Léo, o que vocês fazem? Fazemos discípulos. E aí, vocês chegam a plantar uma igreja ou vocês têm igrejas que apoiam? Então, a partir do momento que alguma família ali está se entregando a Jesus, ela vai para uma igreja já? Como é que funciona? Nós estamos num local onde tem uma igreja que nós apoiamos. Tá. Então, apoiamos com cuidado pastoral, cuidado dos líderes. Então, a igreja existe um pastor lá, só que nós cuidamos desse pastor, cuidamos da liderança. Que legal. E naquilo que nós vamos ganhando essas crianças, vamos direcionando por esse local. Legal. E esse local, ele já vem com a questão da educação, porque tem um local onde as crianças estão aprendendo a ler, tem o contraturno, onde elas se alimentam. Então, nós trabalhamos com parceiros, né? Nós acreditamos nas parcerias, porque ninguém inventou a roda. Tem né? como fazer gente, tudo, né? E tem gente que já está lá fazendo coisas que podem poupar nossos recursos, podem poupar tempo. Então, legal. ok, vamos colaborar com eles para que eles cresçam e o evangelho cresça também junto. Então, o que nós temos? Nós temos os nossos pães e peixes ali, que a gente contribui e colabora com eles para que a igreja de Moçambique cresça, né? Então, eu não pastoreio diretamente uma igreja. Eu acredito que o pastor moçambicano pode também pastorear e tocar uma igreja e fazer a igreja de Jesus crescer. Muito bom.